Você está no canal Dulcino Macedo. Você sabia que o SAP Business One possui um módulo focado em controle orçamentário? E que nele conseguimos gerar cenários e trabalhar por ano ou por mês? Se não sabia, fica nesse vídeo que vou te mostrar como habilitar esse módulo e como operacionalizar e configurar ele. O vídeo de hoje é um oferecimento da Next Consult. Se você precisa customizar o seu SAP Business One ou gerar uma integração dele com qualquer sistema satélite, a Next Consult é a empresa certa para realizar esse tipo de trabalho. Com uma vasta experiência de mercado e sua expertise em diversas plataformas de desenvolvimento, a Next vai conseguir resolver o seu problema. Quer saber mais? Link na descrição. O orçamento é uma estimativa financeira detalhada de receitas e despesas para um determinado período, projeto ou atividade. Ele serve como uma ferramenta de planejamento e controle, ajudando indivíduos, empresas ou governo a alocar recursos de forma eficiente, monitorar os gastos e garantir que as metas financeiras sejam atingidas. Para operacionalizar o orçamento, precisamos primeiro de dois conceitos. O primeiro conceito é o fato gerador. Fato gerador nada mais é do que o evento que deu origem ao valor, que no caso do SAP, o fato gerador pode ser uma nota fiscal, um lançamento contábil ou até mesmo um pedido. E o segundo conceito que precisamos é o regime. É possível trabalhar com orçamentos utilizando dois regimes, o regime de competência e o regime de caixa. No caso do SAP, ele trabalha os seus orçamentos utilizando apenas o regime de competência, ou seja, a data do fato gerador. Vamos para o SAP. Então, o primeiro passo é realizar a configuração do orçamento. Para realizar a configuração do orçamento, nós vamos no menu Administração, Inicialização do Sistema, Configurações Gerais. Na aba Orçamento, nós temos a opção de Inicialização do Orçamento, que é o que vai habilitar esse módulo de orçamento para nós. Nós temos a ação que vai ser tomada, ou seja, bloqueio de desvio de orçamento. Então, sempre que houver um desvio no orçamento, ele vai realizar o bloqueio, apenas o aviso ou sem o aviso. Logo abaixo, nós temos duas opções, que é a opção de orçamento anual ou orçamento mensal. Essas opções elas servem para validação. Então, no momento em que eu marco um orçamento anual, a validação só vai acontecer quando o estouro de orçamento do ano acontecer. E se eu marcar para orçamento mensal, a validação vai acontecer durante o estouro do orçamento dentro do mês. Então, para isso servem essas duas opções aqui. Embaixo são os documentos onde essa validação vai acontecer. Seriam solicitação de compras, pedido de compras, recebimento de mercadorias e contabilidade. Então, nós vamos deixar dessa forma, realizando a validação por mês. Vamos dar um OK. Pronto. De volta à área do trabalho do SAP, a próxima coisa que vamos realizar é marcar as contas que são relevantes para o meu orçamento. Então, como que nós vamos fazer isso? Posso digitar aqui em cima Plano de Contas ou abrir o menu Finanças, Plano de Contas. Então, vou abrir o Plano de Contas aqui. E aqui como que a gente procede? O orçamento do SAP permite que a gente atue em todo o plano de contas, não apenas em despesa, resultado ou custo. Então, eu posso definir um orçamento para minhas contas de ativo, de passivo, de receita, de despesa ou de custo. Então, qualquer conta ela é elegível para o orçamento dentro do SAP. Para configurar ela, nós vamos selecionar a conta. Então, vamos pegar, por exemplo, uma conta de despesa. Vamos pegar a conta de aluguéis aqui. E aí, marcando a conta, nós podemos vir na opção Detalhes da Conta, que fica na parte inferior da tela. Ao clicar na Detalhes da Conta, logo na parte inferior eu tenho um flag chamado Relevante para Orçamento. Então, eu marco esse flag, no caso da minha conta de aluguéis já está marcado, eu marco esse flag e atualizo. Isso eu posso fazer para quantas contas eu quiser.
Vamos marcar aqui também, por exemplo, para a internet. Então, vou abrir aqui, já está marcado, ok. E vamos marcar para uma conta de receita qualquer. Então, vamos marcar, por exemplo, para uma conta de outras receitas financeiras. Então, vou clicar nela, detalhes da conta, marco a opção relevante para orçamento, atualizo e atualizo o meu plano de contas. Ok. Nesse ponto, nós definimos quais as contas que vão entrar para o nosso controle de orçamento. O próximo passo, nós precisamos realizar o cadastro de um cenário de orçamento. Então, esse cadastro de cenário de orçamento vai definir para nós quando esse orçamento é válido e algumas outras informações gerais referentes ao orçamento. Como que a gente faz? Então, eu posso vir aqui em cima, digitar a opção orçamento, e ele vai me trazer todos os menus de orçamento, e eu vou buscar aqui o menu chamado cenário do orçamento, ou eu posso vir através do menu finanças, definição do orçamento, cenários do orçamento. Então, vou clicar aqui, e ele me traz aqui qual é o exercício. Então, nós estamos no mês 10 de 2024, então ele está trazendo aqui para mim que o exercício vigente é 1/1 de 2024. Então, aqui eu posso gerar o meu orçamento. Eu vou clicar em cima da linha de título, opção inserir linha, ele vai abrir uma linha aqui embaixo para mim. Então, eu vou criar aqui um orçamento 2024, por exemplo. E aqui eu tenho outras informações referentes a ele. Por exemplo, eu posso basear o meu orçamento em um outro orçamento qualquer. O que seria isso? Eu vou colocar uma proporção em relação a um orçamento anterior. Então, eu venho aqui, vamos supor que eu crio um orçamento 2024 e logo abaixo aqui eu insiro um novo orçamento chamado primeiro trimestre 2024. E aqui eu posso dizer para ele, eu quero basear esse orçamento no orçamento de 2024 e quero que ele represente 30% do orçamento de 2024. Então, quando eu fizer isso, o que vai acontecer? Eu vou preencher os dados do orçamento de 2024 e ele sempre vai estar levando em consideração que o primeiro trimestre vai ser equivalente a 30% do valor que eu defini no orçamento de 2024. Dessa forma, funciona um campo baseado e proporção inicial. O outro campo, chamado método de arredondamento, serve exatamente para trabalhar os arredondamentos. Então, posso arredondar para o número decimal inteiro, então não quero fração. Eu posso arredondar para o inteiro, ou eu posso arredondar para dezenas inteiras, né? Então, eu quero trabalhar de dezena em dezena. Então, o 11 ele passa a ser irrelevante para mim. Então, ou vai ser 10 ou vai ser 20. Eu posso arredondar para número inteiro, ou seja, todos os centavos vão ser perdidos, e eu posso arredondar para número decimal inteiro, ou seja, toda a quebra ele vai considerar apenas com 2 casas decimais. E sem arredondamento ele vai considerar o valor exato do lançamento. Então vamos deixar sem arredondamento. Posso definir um centro de custo para atuar dentro desse orçamento, certo? Então, essas 3 dimensões aqui, essas 4 dimensões, na verdade são dimensões de centro de custo configuradas na minha base. Uma delas eu tenho como centro de custo, outra como linha de negócios, outra como empresa template e outra como filial 2. Então, eu posso movimentar em todas essas dimensões. E, além disso, eu posso utilizar aqui o meu projeto financeiro também no meu cenário de orçamento. Então, eu vou eliminar esse cenário de orçamento de primeiro trimestre, que ele foi utilizado apenas para título didático. Então, eu vou ter que atualizar ele aqui, clicar com o botão direito e eliminar essa linha. Ok. Vamos dar um ok. Perfeito. Então, eu já tenho o cenário do meu orçamento criado. O próximo passo, eu preciso gerar o método de distribuição, ou seja, como esse orçamento vai se distribuir, no caso de um orçamento anual, dentro dos meses.
Então, eu posso criar meios dessa distribuição acontecer. Então, aqui, buscando orçamento, dentro do menu de definição de orçamento, nós também temos um menu de métodos de distribuição. Então, eu vou abrir ele aqui e nós temos, por padrão no SAP, alguns métodos já definidos. Como, por exemplo, o método decrescente. O que significa esse método decrescente? Então, ele vai trabalhar proporcionalmente, né? O primeiro mês vai representar 12/avos do total do ano, o segundo mês 11 e assim sucessivamente. Então, cada um deles vai representar esse percentual. Então, eu tenho a série decrescente, tenho a série igual a, onde todos os meses vão ter uma fatia igual do meu orçamento na divisão. Eu tenho ordem crescente, que funciona exatamente de ordem crescente. Então, o primeiro mês vai ser 1/12 do total e o último mês vai ser 12, vai ser o inteiro, né? 12/12 do total. E aqui eu tenho, além disso, a opção que ele vai me permitir utilizar a forma manual para distribuição disso, e é isso que vamos ver agora. O próximo cenário é a própria definição do orçamento, ou seja, a definição dos valores que esse orçamento vai levar em consideração. Para isso, nós vamos através do menu Orçamento. Abrindo o menu Orçamento, eu tenho uma tela onde eu vou informar qual é o cenário que eu estou preenchendo. Então, eu vou abrir aqui, vou pegar o meu cenário Orçamento 2024, vou marcar ele, e do lado eu posso selecionar quais as contas que eu quero visualizar, qual grupo de contas eu quero visualizar para realizar o preenchimento desse orçamento. Eu vou dar um OK aqui, ele me abre a tela, certo? E como pode ver aqui, a tela não está preenchida, não tem informação. Por quê? Porque todas as contas estão sem orçamento definido. Então, eu tenho um flag aqui em cima para exibir contas sem orçamento. Eu vou marcar esse flag e ele vai aparecer todas as contas do meu plano de contas que está definida como relevante para o orçamento. Então, eu tenho aqui outras receitas financeiras, aluguéis, energia elétrica, internet e outras despesas administrativas. E aqui dentro, eu posso definir quais os valores que estão orçados para essas despesas dentro de um ano. Então, vamos supor que para outras receitas financeiras, eu quero um valor de 30 mil, né? Um orçado de 30 mil. Então, eu vou definir esse valor aqui para outras receitas financeiras. Um conceito que tem que estar bem forte aqui é o quê? Ele vai trabalhar em cima do conceito contábil, como todos sabem. Então, eu preciso saber quais os lançamentos vão ser recebidos aqui. Como esses lançamentos vão ser recebidos? Se eles vão entrar a débito ou a crédito. Então, essa conta é uma conta de receita, sua natureza deve ser uma natureza devedora. Então, eu posso, se eu tiver em dúvida, eu abro a conta e aí vejo como estão sendo realizados os lançamentos aqui dentro da conta. No caso dessa outra receita financeira, eu não tenho lançamento nenhum dela. Deixa eu dar uma olhada aqui para cima, ó. Por exemplo, juros recebidos, né? Então, é uma conta de mesma natureza, no mesmo grupo, eu posso estar olhando por aqui, ó. Como é que ela recebe os lançamentos aqui dentro? Vamos pegar todos os lançamentos aqui, pegar desde 1/1/2016. Essas contas da receita, elas recebem lançamentos a crédito. Então, eu tenho aqui, ó, pode ver que todos os lançamentos nessa conta, eles vêm a crédito. Então, o que eu faço aqui? Eu entro dentro do meu orçamento e defino esse valor a crédito. Então, eu vou colocar 30 mil e pronto, está definido o meu orçamento para a conta de outras receitas financeiras. Lembrando que esse orçamento aqui é o orçamento total, tá? E para fazer o método, o parcelamento dele, eu tenho uma coluna chamada método. Nessa coluna, eu tenho uma flecha laranja, amarela, e do lado eu tenho qual é o método que está sendo usado na distribuição. Então aqui, se eu abrir, eu tenho todas as opções que a gente teve na tela lá, que é o igual a ordem crescente, ordem decrescente, definir um novo, que vai me permitir abrir o cadastro, definir uma nova modalidade, ou o manual. Então eu posso fazer essa definição para as outras contas aqui também. Vamos colocar aqui, por exemplo, energia elétrica, que é uma conta de despesa, certo? Vamos abrir aqui, vamos abrir e vamos ver como ela recebe esses lançamentos.
Ó, a despesa ela recebe lançamentos a débito nessa conta. Então, eu posso vir aqui e informar a débito. Vou informar 10 mil. Perfeito. Então, vou deixar definido apenas essas duas contas. As outras contas eu vou deixar sem definição por enquanto. Vou atualizar. Ele diz que a conta 4110404 já tem transação. Se eu quero que ele busque todas as informações acumuladas para totalizar, eu vou colocar um sim para todos. Então, ó, ele vai trazer aqui para mim qual que é o lançamento real desse orçamento. Então, eu tenho 10 mil de previsto e tenho 4 mil já de lançado. Se eu quiser ver qual é a representatividade deste valor aqui nos meses, o que eu posso fazer é clicar duas vezes em cima da linha. Então, vou clicar aqui no outras receitas financeiras, por exemplo, ó, e eu vou ter aqui como vai ser dividido esse valor, né? Então, ele vai ser dividido em 2.500 por mês, ó. Tá? Então, cada mês eu vou ter 2.500 de limite para essa receita financeira. E aqui eu posso fazer a mesma coisa para a energia elétrica e ele vai me mostrar qual o valor. No caso da energia elétrica vai ser 833,33. Caso eu queira, eu posso modificar esse valor. Por exemplo, 833 e zerar aqui. Eu vou ter que fazer fechar essa diferença, né? Então eu vou fechar ela aqui embaixo, ó. Só para a gente ver que é possível. Então aqui embaixo ele mata toda a diferença para conciliação. Eu posso atualizar, dar um OK. No momento que eu dou um OK, ele troca o método para manual. Então ele vai passar a respeitar o que eu informei naquela tela de subdivisão. Então, ok, a partir da geração do cenário eu posso atualizar. E o próximo passo é a gente fazer a geração de um documento para essa conta para ver o cenário de orçamento funcionando. Agora, após a definição dos cenários, nós vamos realizar o teste. Então, para isso, eu vou utilizar a tela de pedido de compras. Vou abrir a tela de pedido de compras. Vou lançar uma nota de energia elétrica. Eu vou pegar a Copel. Vou pegar um código energia, vou definir como compra-consumo e vou definir a conta do razão como energia elétrica. Então, é essa conta aqui que nós temos ela no orçamento. Vou selecionar ela. Eu estou com um valor de R$4.000, eu vou colocar R$3.000. Lembrando que no meu orçamento eu tenho o rateio mensal para 833, né? Então, eu vou atualizar ela aqui, ó, vou gravar e ele me manda a mensagem dizendo que eu estou prestes a exceder o orçamento mensal para conta tal em tantos mil. Ou seja, eu estou estourando o orçamento mensal desta conta, tá? Então, para que isso não ocorra, no caso aqui eu tenho outros lançamentos na conta, então de qualquer forma eu vou estar estourando esse orçamento aqui, a não ser que eu modifique esse orçamento lá para que ele encaixe aqui, tá? Então vamos olhar aqui novamente. Essa é a forma como o bloqueio funciona. Então, se eu colocar a advertência, que é o que eu vou fazer agora, ele vai mudar o comportamento. Então vamos entrar aqui novamente. Configurações gerais, vou trocar, ao invés de bloqueio, eu quero aviso. Vou atualizar, não vou gravar o pedido, vou entrar no pedido de compras novamente, informar a conta de energia. E aqui vou proceder novamente com o mesmo valor. Então, era 3.000. E vou gravar o pedido. Ao adicionar, ele vai me informar em tela. Então, ó, prestes a exceder o orçamento mensal para a conta tal em 5.166,67. O que significa isso? Eu tenho R$ 5.166,67 a mais do que o orçamento previsto. Aí o saldo do orçamento para tal até o final do ano vai ser de 0. Então ele me dá a opção de continuar, cancelar
ou sim é tudo, que no caso ele vai continuar também. Ele me dá a possibilidade de gravar, mesmo que o orçamento esteja estourado. Então, eu vou cancelar aqui novamente, e quando eu coloco sem aviso, o que ele vai fazer é não me dar o alerta e gravar. Então, o último cenário, eu não vou nem mostrar aqui como funciona. Tá? Agora, vamos pegar uma outra conta aqui do orçamento. Eu vou abrir o meu orçamento novamente. Vamos pegar, por exemplo, essa conta de aluguéis aqui. Deixa eu ver qual não tem lançamento. Internet. Eu vou pegar essa conta de internet aqui e vou definir ela como 120 mil. Então, 120 mil, eu quero saber como vai ser a divisão desses 120 mil. Eu vou clicar aqui, ó. Perceba que eu tenho 10 mil de limite para cada mês, tá? Vou aumentar aqui, vou colocar 12, vou abaixar para 12 mil, para ficar mais redonda a conta. Então, 12 mil, ele vai ficar R$1.000 por mês. Vou dar um OK, vou atualizar e vou abrir o pedido novamente. Vou voltar aqui na configuração geral e vou marcar a opção de bloqueio. Vou atualizar. Vou abrir o pedido de compras novamente e vou simular um lançamento para a conta de internet. Então, vou pegar aqui a Copel mesmo. Vou pegar um item qualquer, se não me engano, energia. Ele já está para trazer essa conta contábil, então eu vou fazer isso. A determinação está errada, então ele está trazendo telefone. Eu vou pegar a conta de internet, que é a que nós definimos lá. Então, está aqui a conta de internet. E lembrando que eu tenho um valor de R$1.000 de orçamento mensal para a internet. Então, vou colocar aqui primeiro 1.500, que é o que vai estourar meu orçamento. Ele já me disse que eu estou estourando meu orçamento mensal em R$500. Então, vou colocar aqui os R$1.000. E ao gravar, ele vai gravar sem reclamar do estouro de orçamento. Então, aqui nós temos a configuração, nós vimos isso funcionando. Isso funciona para todos os tipos de contas, não só para as contas de despesa e receita, certo? Nas outras contas, que são as contas do balanço ou da receita, isso vai estar funcionando apenas nos lançamentos contábeis, pois o módulo de orçamento do SAP só prevê validação ou nas telas de compras, como nós vimos ali, ou na tela de contabilidade. Então, vou fechar aqui e agora nós vamos dar uma olhadinha nos relatórios, né? Então, eu vou abrir aqui o orçamento e perceba que nós temos diversos relatórios de orçamentos aqui. Nós temos um relatório de orçamento em si, então vou abrir ele, ó. Nós conseguimos colocar previsões, nós conseguimos definir quais as contas vão ser exibidas, qual é o cenário que eu estou avaliando. Então, aqui está no meu cenário de orçamento 2024. Eu vou dar um executar aqui e ele vai trazer para mim, ó. Então, na receita eu tinha um orçamento de 30 mil, eu tenho uma diferença de 30 mil, porque não foi realizado nada. Na minha despesa, eu tinha um orçamento de 12 mil, né? E eu tenho um real de 7 mil, uma diferença de 15 mil. Então, eu posso abrir aqui os níveis para entender, né? Ó. Então, eu tinha como despesa operacional aqui, eu vou abrir mais um nível, vamos jogar no nível 5 do plano de contas. E ó, onde estão esses valores? Esse 22 mil nada mais era do que 10 mil de energia elétrica e 12 mil de internet. Tá? No real aqui, eu tenho 7 mil de energia elétrica, ainda tenho 0 de internet. Por quê? Porque eu não efetivei esse lançamento ainda. Então, eu tenho que transformar o pedido em nota para que ele consuma esse valor. Então, perceba que a validação do orçamento ela pode acontecer antes dele ser realizado na contabilidade, que é o que aconteceu nesse caso aqui para nós. Então, vou fechar aqui. Ele tem um gráfico aqui que eu posso marcar para que ele me mostre também as distorções. Então, pode ser avaliado aqui. Além desse relatório, eu tenho o relatório do orçamento do balanço. Então, ele vai trabalhar em cima das contas do balanço patrimonial. Posso dar um OK aqui. Ele vai puxar para mim, basicamente, as contas do balanço, que são ativo e passivo. Então, esses dois grupos. No caso aqui, eu não defini orçamento para nenhuma dessas contas, né? Então, ele só vai me mostrar o real aqui.
e a base dele, que é o orçamento, eu não vou ter. Então, não tem nenhum aqui definido. Ok, posso cancelar aqui. Eu tenho o relatório por balancete. Então, no balancete, ele já vai puxar todas as contas. Então, eu consigo avaliar aqui o balanço, que é o ativo passivo, e consigo avaliar custo, despesa e resultado. Então eu tenho aqui, ó, total de orçamento de despesa, 10 mil, 7 mil de despesa executada, né? Então, aqui eu já tenho uma visão um pouco melhor com relação às contas de resultado. Então, posso abrir os níveis aqui também, né? Para visualizar aonde estão esses valores, aonde estão esses orçamentos. Então, eu tenho um orçamento total de 10 mil aqui, que é com despesa operacional, né? Como o meu orçamento não foi realizado, né? A minha nota fiscal de internet ela não foi realizada, ela não vai estar constando nesses relatórios aqui. Então, posso cancelar aqui. Eu tenho outro relatório de orçamento também, por demonstração de resultado, que aqui ele vai estar usando as contas da DRE, que são as contas de receita, despesa e custo. Então, ao abrir aqui, vai seguir a mesma linha, ó. Então, receita, despesa e custo, está aqui o total, né? Que eu tenho o real, a diferença e a diferença em percentual. Então, aqui são os relatórios. Outra coisa que nós podemos estar atuando no desvio orçamentário são as aprovações. Então, dentro dos modelos de autorizações, eu também tenho a possibilidade de trabalhar com orçamento. Aonde? Se eu vier em condições aqui, eu posso definir uma condição e aqui eu posso definir ela como desvio de orçamento. Então, quando houver um desvio de orçamento, né? Então, maior que o orçamento, maior ou igual, menor, não definido, igual a. Então, eu posso trabalhar todas essas condições aqui. Então, eu posso trabalhar o maior que o desvio de orçamento, maior do que 1 centavo, por exemplo. Então, se eu tiver qualquer desvio de orçamento, ou um desvio de orçamento maior que 0, né? Então, se eu tiver um desvio de orçamento, ao invés de bloquear esse documento, eu posso fazer com que esse documento vá para uma alçada de aprovação. E a pessoa vai avaliar e ver se realmente faz sentido esse documento extrapolar o limite do orçamento para um benefício ou não. Então, aqui é mais um recurso que a gente tem na tela de orçamento. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é isso. Nós falamos sobre orçamento dentro do SAP Business One. Mostrei como a gente pode configurar, utilizar, mostrei os relatórios, mostrei o modelo de aprovação do orçamento. Por hoje é isso. Gostaria de agradecer a todos que ficaram até agora. Meu muito obrigado a todos. Vou deixar minhas redes sociais no primeiro comentário fixado. Vou deixar 2 vídeos de sugestão ao final desse vídeo, caso vocês queiram continuar os estudos no SAP. Um grande abraço a todos e até mais.